Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o William Castro, professor de clarinete da Nova Casa da Música. Esse vídeo vai ser voltado ao pessoal do curso, tá? Mas basicamente eu sempre vou ressaltar algumas coisas, porque eu sei que também o pessoal do curso livre, eu sempre peço para assistir esses vídeos. São 2 vídeos, e eu sempre peço que os alunos, tanto do seletivo quanto do curso livre, possam também assistir esse vídeo também, né? E o pessoal do curso também poder assistir o pessoal do curso, o vídeo anterior, que é o do pessoal do seletivo e do curso, porque sempre tem alguma coisinha muito interessante para vocês poderem ouvir. Por mais que não seja no nível de vocês, mas assistam, é bem interessante, bem legal, vai ser bem bacana vocês assistirem. Sem muitas delongas, vamos lá, porque hoje temos bastante coisa para conversar e o vídeo não pode ficar muito longo. No vídeo passado eu falei sobre as escalas diatônicas e as suas posições, algumas posiçõezinhas em relação ao clarinete. Arpejos com as tríades e as tétrades, as inversões tanto da escala quanto dos arpejos. E aí passamos um trechinho de 3 temas que foi o Cristal, Vou Vivendo, Sedutor, tá? Peço mil perdões, tá? Porque eu acabei, acho que não tem outra definição, acho que eu vacilei mesmo e acabei achando que eu tivesse mandado todo o material pelo grupo do WhatsApp e infelizmente não mandei. Então peço mil perdões para vocês, me perdoem. Eu vou estar sanando, já sanei um pouco essa falha e vou estar sanando mais ainda. Devido à rotina da gravação dos vídeos, eu não consegui ainda colocar todos, mas eu vou estar colocando isso hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 13 de junho, então acredito que até segunda-feira eu já esteja colocando tudo, já esteja tudo em ordem com os materiais de vocês, tanto o pessoal do clarinete, do sacre, da flauta, no WhatsApp lá nos grupos, direitinho para vocês. O que eu queria falar? Eu queria falar alguns assuntos nessa aula. Sugerir pro clarinete também é uma coisa que eu acho que eu até já sugeri, não sei se eu comentei isso nos vídeos anteriores, pelo menos nesses últimos que eu fiz, antes desses aqui, dessa remessa desse mês, do mês passado, aliás, eu revi os vídeos, não cheguei a comentar, mas eu vou comentar. Sugeri, aliás, que é o tema do All of Me, tá? É o tema do All of Me, que é um tema que eu já sugeri pro sax alto, para saxofones, e agora estou sugerindo também para o clarinete, que é bem interessante. O porquê dessa sugestão? Primeiro que é um tema de jazz muito conhecido, então a maioria das bandas de Dixieland, você vai tocar em alguma apresentação ou qualquer outra coisa, assim o pessoal tem esse tema debaixo do dedo, já é um tema bem conhecido. Eu vou falar dele, eu vou disponibilizar a partitura lá do Real Book em si bemol, tá? Depois eu vou falar que tem 2 notinhas aqui do Real Book que infelizmente estão erradas, mas eu vou falar direitinho. Eu comparei com a de sax alto, que já estou mais acostumado, e aí eu falei, não, tá estranho, e aí eu realmente quando fui ver eram notas erradas, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Uma coisa que eu vou também disponibilizar lá no grupo também, do pessoal, mais do pessoal do curso livre, e até mesmo o pessoal do curso também, porque tá bem amplo. Tem 2 imagens muito legais do Círculo das Quintas, como a gente falou de escala na semana passada, no mês passado, nas aulas do mês passado, e vamos meio que dar uma certa continuidade também nesses vídeos. Vou colocar 2 imagens lá, né, disponíveis para vocês verem, muito legal. Uma imagem vai colocar lá só as notas, né, e os acidentes, as escalas, e outra também vai dar a escala relativa menor também. Isso é muito interessante a gente poder já começar a ter uma ideia disso já. Isso estou falando do pessoal mais de curso, né? Pessoal do curso livre ainda tem que se familiarizar com as escalas, executá-las todas, assim, toda a extensão do instrumento possível, e aí fica mais fácil. Vou tocar umas escalas aqui, vou tocar para que vocês possam ver, principalmente o pessoal do curso seletivo, do curso livre. Vamos falar também sobre a formação do acorde, que isso é muito interessante, tá? Como eu já sugeri na semana passada o arpejo, a gente vai falar um pouco do acorde, aí eu queria falar um pouco do acorde maior, dominante e menor, se der tudo certo e a gente tiver tempo. Então vamos lá, sem muitas delongas, o círculo das quintas, o que acontece?
é um círculo, que é onde você pode, baseado sempre em 5. Vocês vão ver lá a imagem, acho que vai ficar mais fácil do que eu só falar. Eu gostaria muito de poder colocar no vídeo, fazer uma edição, colocar a imagem no vídeo, mas infelizmente, como eu já disse na semana passada, eu estou sem computador e já é uma coisa que, mesmo com o computador, eu não sabia fazer. Isso é fato. Mas pelo menos dava para de repente dar um jeito, ou até mesmo com o computador tentar consultar hoje o YouTube, e a gente aprende muita coisa vendo o YouTube hoje. E tenta fazer edição e colocar a imagem embaixo. Mas infelizmente, como eu sempre digo, a gente sempre vê os assuntos, prepara e dá play e vai sem edição. Tá? Então, no máximo que acontece quando é necessário, às vezes a gente tem alguma coisinha, a gente dá um pause na gravação e depois retoma. Então não tem edição, tá? A gravação não tem edição, ela vai direto. O que seria o círculo das quintas? A gente vai fazer uma contagem pensando sempre em 5, porque é o círculo das quintas, para a gente poder conseguir achar os sustenidos e as escalas em si. Então, sempre pensando em Dó, por exemplo, então a gente pensa em Dó. O lado direito do círculo, quando a gente começa a fazer para o lado direito, são as escalas onde vão ter sustenidos. E do lado esquerdo, as escalas onde vai ser o bemóis. Como que vai ser isso? Se eu pegar de Dó e contar uma quinta para cima, lembrando que para vocês do curso livre, se tiverem dúvidas sobre intervalos, eu dei uma breve explanada em relação a intervalos no primeiro vídeo, que é o vídeo do pessoal seletivo, tá? Onde eu falei sobre o que seria intervalo de segunda, o que seria intervalo de terça, de quarta, de quinta, de sexta, uma coisa bem simples, mas já tentando dar uma luz. Então, pensando em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, o quinto grau. Então, a escala de Dó seria a escala onde não tem sustenido nenhum, nem bemol nenhum, né? Direta. A escala de Sol, que seria essa quinta, né? Se a gente fizer todo aquele cálculozinho de tom, semitom, que eu já fiz com alguns, a gente vai descobrir que a escala de Sol ela tem de Sol a Sol com Fá sustenido. Daí já fica muito mais fácil para a gente descobrir o restante das escalas. Como assim? Porque a gente vai pensar assim, qual que seria a próxima escala depois de Sol? Eu pego a escala de Sol e conto 5. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A escala vai ser de Ré. O Fá sustenido acompanha. Aí eu vou pegar o Fá sustenido, vou contar uma quinta para descobrir qual é o segundo acidente dessa escala. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai ser Fá e Dó sustenido na escala de Ré. Então eu vou ter, no lado direito do círculo, eu vou ter a escala onde vai ter nada de sustenido em bemol, que é o Dó, depois uma com sustenido, com 2 sustenidos, com 3 sustenidos, com 4 sustenidos, com 5, com 6, até chegar com 7 sustenidos. Que eu já vou dar um spoiler que vai ser o Dó sustenido, né, que eu vou tocar aqui. Então você vai ter o Dó sustenido e o Fá sustenido, as escalas respectivas. Se eu pensar do lado esquerdo do círculo, eu vou ter a escala onde tem 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis, 5 bemóis, 6 bemóis. Tem até de 7 bemóis, mas de 7 bemóis é o Si maior, então eu já falo para os alunos que é bobeira de pensar nisso. Mas assim, aí do lado esquerdo, a gente vai pensar um pouquinho diferente, né? A gente vai pensar 5, só que para baixo. Então 5 descendentes. Se eu pensar em Dó, Si, Lá, Sol, Fá. A escala vai ser de Fá natural, né? Vou fazer todo aquele trâmite de tom, semitom, vou descobrir, eu vou dar um spoiler para vocês, se vocês vão ver na imagem, que vai ter o Si bemol. Aí do Si bemol, o que eu faço? Para mim descobrir a próxima escala, vai ter 2 jeitos muito interessantes para você perceber um, depois que você fizer a contagem. Tipo, se você fizer um, você vai descobrir que existe uma outra maneira de pensar nisso. Eu vou pensar no Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. E o Si é bemol na escala de Fá, então vai ser a escala de Si bemol. Aí eu pego o próprio Si bemol e conto uma quinta para baixo para descobrir o próximo acidente. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então quer dizer que a próxima escala vai ser de Si bemol com Si bemol e Mi bemol. E assim eu vou fazendo gradativamente, tá? Assim por diante. Eu vou tocar aqui, eu vou tocar de Dó. Vou tentar ficar de pé aqui rapidamente para que vocês possam observar. Dó. De Dó. Vou fazer de Sol. De Sol eu vou fazer as 3 oitavas. E depois quem não conseguir fazer a terceira oitava, tudo bem, não tem problema. Tá? Aqui seria até a segunda oitava.
2/8, se você não conseguir, se continuar daqui pra cima, pode voltar daqui, tá? Mas eu vou conseguir mais um pouco. Aqui seria o Fá sustenido, né? Vou fazer a de Ré. Ou Dó sustenido, Ré. Ó, quando eu faço descida, basicamente fica impossível fazer esse Dó aqui. Então eu tenho que fazer o Dó aqui, ó. Próxima escala seria de Lá, 3 sustenidos. Vou fazer Lá. Sol sustenido, Lá. Dó sustenido. Aqui a gente pode ter aquele mesmo processo, ou fazer aqui assim. Vocês que escolham. Só que na hora da descida eu não tenho muita escolha. Tenho que fazer esse processo aqui, ó. De Mi. Ó, detalhezinho, desculpa, eu tô aqui até uma nota errada. Mas pensando nisso, o Fá também você pode fazer o mesmo esquema, escala de Mi. Eu posso começar aqui Mi, Fá sustenido, ou Mi, Fá sustenido. Eu não tô apertando a chave do polegar aqui. Eu vou fazer escorregando porque é o que eu sempre tô acostumado a fazer. Ó, Fá sustenido. Ré sustenido. Eu até sugeri, que dei como sugestão no último vídeo, no primeiro vídeo, pro pessoal do seletivo, tá? Dó sustenido. Ré sustenido, ó. O Ré, só que com a chavinha. Aí o Ré sustenido. Escorrego, Ré sustenido, Dó sustenido. Tá? E aí, depois, não vou fazer todas, porque senão a gente vai ficar muito longo, porque eu até queria fazer todas, mas já estamos em 3 minutos do vídeo, e eu tenho outros assuntos que eu queria também abordar. Mas façam, né? Qualquer coisa, manda os vídeos lá. Eu vou mandar a imagem com todos os acidentes e assim por diante. Vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, tá? Seguindo, o que seria basicamente a formação do acorde, né? Vamos pensar nisso daí aqui agora. A formação do acorde é nada mais que o arpejo, né? O arpejo e o acorde é a mesma coisa, se você pensar. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando a gente faz o arpejo, seja ele com tríade ou com tétrade, a diferença é que a gente não consegue fazer como um teclado ou como um violão, que estão tocando as mesmas notas simultaneamente, soando juntos, né? Deixa eu ligar aqui. Deixa eu virar aqui. Tá? Simultaneamente. Então, por exemplo, se eu pegar um acorde de Dó, por exemplo, então eu estou pensando com tríade, né? Vou segurar aqui para não cair. Então, esse aqui seria um acorde de Dó em tríade. Então, que é o que eu falei na aula passada. Eu acho que o pessoal do curso mesmo, no vídeo do pessoal do curso. Então, tônica, terça e quinta, né? Então, esse aqui é o acorde. Esse aqui é o arpejo. Opa! Então você vê a diferença? A diferença seria que eu vou tocar uma simultaneamente e a outra eu vou tocar nota por nota. Nós fazemos um arpejo. Então isso é um arpejo. Com tríade, com tétrade, com tétrade, são 7 notas.
que eu sugeri na aula passada, com questão do intérprete, seria mais isso aqui. Por exemplo, tá? Então a ideia do acorde é você pensar naquela cifrazinha que vem em cima que está em cima da partitura, tá? Então o que acontece? Quando eu olho aquela letrinha, muitos alunos tocam e acham, não, isso aqui é coisa do piano, isso aqui é coisa do violão, isso é coisa da guitarra. Com certeza, porque a cifra ele já é muito utilizado pelo pessoal do violão, pessoal do teclado, do piano, eles que usam muito a cifra. Só que a cifra pra gente, a gente utiliza ela para entender a harmonia da música em questão e para poder improvisar também, né? Porque cada uma dessas cifras, cada uma desses acordes, vamos colocar assim, eles vão ter 4 notas, pelo menos 3 no mínimo, 4 até mais, porque ele tem as suas extensões com nona, apesar que a sétima já é uma extensão, com nona, com 11ª, e aí vai variar pra caramba isso, então pode ter mais de 4 notas até, e geralmente quando você pega a partitura para um instrumento específico, essa partitura ela vem já, esse acorde vem transposto para a nota em questão, né? Então você não tem, por exemplo, eu vou colocar disponível para vocês o All of Me, a melodia tá para clarinete, né? E a cifra tá para piano, porque como eu disse na aula passada, até para o saxofone também, acho que eu saltei também nos clarinetes, o clarinete ele é transpositor. O clarinete está em si bemol, a maioria dos clarinetes mais típicos está em si bemol. Tem a requinta em mi bemol e tem outras alterações. Mas tradicionalmente, quando você vai comprar um clarinete, a tendência é você comprar sempre o mais popular, que é o em si bemol. Então, o que significa isso? Significa que a afinação, se eu tocar um dó do piano e tocar um dó do clarinete, ele vai soar um si bemol do piano, porque ele vai sempre soar uma nota abaixo, sempre uma nota abaixo. Então, se eu tocar um dó, isso é muito legal que eu vou te ressaltar aqui rapidamente. Eu falei isso na outra aula, tá? Então, por exemplo, se eu tocar um dó, vou tentar aumentar ao máximo. Eu vou tocar um dó no clarinete. Não sei se dá pra ouvir, espero que dê. Então, não posso tocar. Se eu tô piano tocar um dó, eu não posso tocar um dó no clarinete, porque não vai dar, vai soar uma nota abaixo, né? Não vai dar certo, né? Então, eu vou estar tocando dó no piano e como se estivesse tocando dó e si bemol no piano, por exemplo. Então o que eu tenho que fazer? Como o clarinete está um tomzinho abaixo ali no si bemol, eu tenho que sempre tocar uma nota acima. Isso se dá para o clarinete, para o trompete, para o sax tenor, para o sax soprano e alguns outros instrumentos com afinação em si bemol. Então a gente tem que tocar um tom acima. Então eu vou tocar ré no clarinete e vou tocar dó no piano. Quer dizer que agora rolou. Então essas cifras, quando ela não vem especificamente para o instrumento de dó, ela vem já transposta para si bemol. Então essa cifra já vem para o clarinete, por exemplo, para o sax tenor. Então eu peguei a partitura de referência, peguei no Real Book de Jazz em si bemol, tá? Depois, se possível, eu até tento colocar o Real Book lá direitinho no grupo. Acho que não sei se por causa do tamanho se vai ser possível, mas seria bem legal vocês terem o Real Book completo, isso é muito interessante. E aí, eu fiz esse motivo pelo qual eu escolhi o Off Me. O Off Me ele tem acordes, primeiro que a melodia é simples, é um tema que eu sugeri, foi até aleatório, assim, eu pensei nele e sugeri porque é muito conhecido, mas uma coisa que bateu bastante, a maioria, praticamente todos os acordes deles são acordes maiores, dominantes e menores, né? Então você não tem muita variação de acordes diferentes desses daqui, né? Que a gente já começa esse papo sobre acordes. Eu vou tocar o tema primeiro, e aí depois aí eu vou tentar fazer um possível ficar mais afastado aqui para vocês possam ver meu dedo. E aí a gente fala sobre os acordes e os acordes maiores, dominantes, como que seria isso.
na execução do tema em si, estou falando do Alfemi, pessoal, para a gente trabalhar um pouco esse lance dos arpejos mesmo, tá? Eu sugeri vários temas, Cristal, Vivendo, Sedutor, o próprio Aleluia, no outro vídeo eu sugeri Flintstone, sugeri Samba de Verão, até abri outro vídeo tocando Samba de Verão, então assim, toquem todos esses temas, vamos fazendo. O All of Me é mais um tema que eu coloquei para a gente trabalhar esse lance de arpejos, tá? E é um tema que também os saxofones estão tocando, os flautas estão tocando, então de repente vocês podem até, de repente, em algum momento quando tudo isso passar e a gente estiver presencialmente, poder estar tocando junto, a gente de repente marcar um dia e uma aula, todo mundo vai fazer aula hoje, vamos, todo mundo tem um All of Me, por exemplo, cada um, acho que na sua tonalidade, e a gente conseguir fazer uma aula com todos executando esse tema juntos, porque cada um vai estar tocando a sua afinação correta. Às vezes o complicado de você passar a mesma partitura também dificulta às vezes isso, passar uma partitura com as mesmas notas. Então o All of Me vem passando as partituras sempre com as suas tonalidades corretas, tá bom? Então o que acontece? Duas coisinhas na execução que eu queria falar. Uma delas cadê aqui? Tem um trechinho aqui que eu acabei fazendo, que eu queria falar sobre o Dó. Deixa eu pegar qual que seria. Tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, antes do B, a última linha antes do B, que tem até um B marcado na linha de baixo, temos uma frase. Essa eu tenho que usar esse Dó sustenido, que é um Dó sustenido, que seria Dó sustenido, Dó natural, Si, aí eu passo Si, Mi, Dó sustenido, Si, ó. Essa passagem, como eu tinha dito, é muito difícil eu fazer o Dó sustenido aqui lateral e voltar pro Si aqui, né? Então, se atentem muito com isso, fazer o Dó aqui e o Si. Outra coisa, onde está o erro que eu falei para vocês? O erro, ele está na penúltima linha, no segundo compasso. No segundo e terceiro compasso, a segunda metade, o finalzinho do segundo compasso e o início do terceiro compasso. Na partitura está escrito Mi, Ré, Dó, Si. Fala, Dó, Si. Só que na realidade é Mi, Ré, Dó, sustenido. Fala, Dó, Si. Então, esse Dó e Si que tem entre o final do segundo compasso e o início do terceiro está errado. Isso é um Ré, Dó sustenido. Então é uma nota para cima, tá? É um tom acima do que está escrito. É natural, é o Real Book. O Real Book é um livro muito antigo, é um livro muito editado e assim por diante. Eu acredito, e essa versão que eu tenho é uma versão das primeiras, é muito antiga. Não sei, talvez as versões mais novas que foram feitas também tenham sido corrigidas. Mas infelizmente é um livro muito bom, mas às vezes pega um erro ou outro, isso é natural, tá? Tanto na harmonia quanto na melodia. Às vezes pode ocorrer um erro ou outro, isso é natural, tá? Então, o que está escrito? Vou tocar as duas últimas linhas, do jeito que está escrito, e depois eu vou tocar com as notas corretas, ó. Agora, você vê que soa até estranho. Eu vou tocar agora com as notas corretas. Já soa diferente em relação a isso. Tá, vamos rapidamente porque eu quero definir em relação aos acordes, as cifras. Primeira coisa, se você ainda não tem conhecimento das cifras, eu sei que a maioria do pessoal do curso tem. Talvez não sei se todos ou se tem algum ou tem uma dúvida, mas vamos pensar nas cifras primeiramente como o início do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, até o G. Então a gente usa do A ao G. O A é fácil, se eu colocou um L, vai dar o Lá. Então o A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol. Tá? Então, como nós falamos, vamos pensar o seguinte, o acorde ele pode ter em tríades ou tétrades, pode ser um acorde de 3 notas ou um acorde com 4 notas. Tá? Então vamos pensar no acorde maior. O acorde maior ele é baseado na escala maior. Por isso que a gente fala muito da escala. Então, a escala maior. Então, por exemplo, Dó maior. Então, Dó maior, se for tríade, a tônica, a terça e a quinta desse acorde. Então, Dó, Mi, Sol, Lá, Si. Então, ó, Dó, Mi,
Sol, Si, se a gente pensar em quartas, né, com tétrades, e Dó, Mi, Sol, se a gente pensar em tríades. Tá? Então todo acorde maior vai ser bem isso. Então pensar em Dó, Ó, Mi, Sol, e se pensar na tétrade, Dó, Mi, Sol, Si. É exatamente isso. Se eu pensar nisso, desse pressuposto sendo muito resumido, né? Muito resumido no assunto, para a gente fazer, a partir de um arpejo maior, um acorde maior, para um acorde dominante, o que eu preciso? Eu preciso pegar esse sétimo grau e mudar, e descer meio tom nele, tá? Porque as tríades, tanto do acorde maior quanto do acorde menor, do acorde dominante, são as mesmas. O que muda? O sétimo grau. Por quê? Porque o que vai acontecer? Geralmente você vai ver uma cifra, por exemplo, no caso do off mi, você vai colocar, vai ver um D, que seria nosso clarnete, seria Ré com um quadrado, um triângulo, desculpa, quadrado, um triângulo. Esse triângulo significa que é um Ré maior. Ou você vai ver um D com M maiúsculo, né? Ou um D7 e um mais, e um número mais do lado, ou o próprio D, M maiúsculo e 7 mais, ou maior com 7, mas às vezes nem coloco mais porque já está com M grande. Então são jeitos de simbolizar isso. Eu vou colocar isso depois no grupo do WhatsApp para a gente poder tirar qualquer outras dúvidas. O que acontece? Quando a gente vê um acorde dominante, quando a gente vai falar sobre o dominante, ele é um quinto grau de uma outra escala, de um outro campo harmônico e assim por diante. Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas se você pensar no acorde dominante, o acorde dominante ele vai ter um 7, ele vai ser uma cifra com 7. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no nosso Off Mi, como exemplo, você vai ter o Fá sustenido 7. Quando esse 7 está sozinho, ele automaticamente ele tem que ser, ele simboliza que o sétimo grau vai ser reduzido meio tom, tá? Por isso que você vê em acordes maiores, às vezes escrito assim, Ré 7 mais, quer dizer que 7 não vai ser menor, de 7 naturalmente ele já simboliza que a gente teria que descer meio tom. Se eu coloco um 7 mais, eu falo, não, isso não vai ser exatamente igual da escala maior. Né? No caso do Dó seria Dó, Mi, Sol, Si natural. Si natural, 7 mais. Se eu pensar num Dó 7, seria Dó, Mi, Sol, e o Si 7 iria me dizer, já me deixar claro que o Si seria Si bemol, né? Então, tá vendo? Então, maior, Dó, Mi, Sol, Si, maior, todos naturais, porque a escala de Dó tá tudo natural. Aí pensando no acorde de Sol, de Dó 7, Dó, Mi, Sol, Si bemol. Tá? Se eu pensasse assim em Sol, mas o Dó o Si é natural. Se eu pensar em Sol, seria Sol, Si, terceira nota, Si, Ré, quinta nota, e Fá sustenido seria a sétima, a última, né? Antes de voltar de novo. Então seria Sol, Si, Ré, Fá sustenido. Se fosse Sol 7, o Fá teria que ser natural, porque o sétimo grau seria menor, né? Entenderam a ideia? Então, quando eu penso no acorde maior para o acorde dominante, eu tenho que diminuir meio tom do sétimo grau. E aí, para finalizar a nossa explanação e dar o exercício que eu quero que vocês façam, se eu pensar no menor, além de diminuir o sétimo grau, eu vou diminuir o terceiro grau também. E geralmente esse acorde ele vai vir com, por exemplo, temos aqui o E, que é o Mi, com ponto de sinal de menos, quer dizer, Mi menor, né? Ou Mi M pequeno, pode ser também. Então, tanto o I M minúsculo, ou I, ou E, né, no caso, E M minúsculo, ou E ponto negativo, ponto de menos, significa Mi menor. Então, o que acontece? Vamos pensar no caso do Dó, que a gente está dando como exemplo. Então, no caso do Dó, eu teria Dó maior, Dó, Mi, Sol, Si, todos naturais, sem mudança de nada, em comparação com a escala maior. Aí depois eu vou pensar nesse mesma tétrade dominante.
Então, por exemplo, aí eu vou pegar Dó, Mi, Sol, Si bemol. Então mudou, qual foi a diferença? No Si bemol ali. Mudei esse bemol, desse meu tom da sétima. Aí se eu pegar esse mesmo dominante e pensar ele em menor, eu teria Dó, Mi bemol, a terça vai diminuir meu tom, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol. Então quais são as duas notas que vão ficar intactas? A tônica e a quinta, que seria o Dó e o Sol. O Mi bemol e o Si bemol vão descer meio tom, tá? Vou tocar aqui, ó. Então maior, dominante, ou 7, acorde 7, acorde dominante, depende disso. Vai estar 7 ou vai estar dominante vai ser o segundo. Depois eu coloco tudo direitinho isso daí. Então, dominante. Depois o acorde M minúsculo ou sinal de menos. Aí, sem muitas delongas, e aí depois a gente vai se falando no grupo do WhatsApp, eu vou sanando essas dúvidas que vocês tiverem. Nós temos as cifras em cima do tema do Off Mi. Nós temos a cifra e do lado tem um sinal de porcentagem. O que significa o sinal de porcentagem? Repete a mesma cifra. Então é a mesma cifra válida para o compasso posterior. Então eu tenho, na primeira linha, 4 compassos, Ré maior, Ré com um triângulo, Ré maior, e depois um sinal de porcentagem. Quer dizer que esse Ré é válido para o segundo compasso. Depois eu tenho Fá sustenido 7, um sinal de porcentagem do lado. Então continua valendo o mesmo acorde. Na linha de baixo, mesma coisa, 4 compassos, Si7. Quer dizer, esse Si7 já vai ser diferente, né? Já é um dominante, igual o Fá sustenido. Aí, sinal de porcentagem no segundo compasso. Mantém-se a mesma acorde. No próximo eu já tenho um Mi menos, quer dizer, Mi menor. E a mesma coisa do sinal de porcentagem. Então vamos pensar, quem não tiver dificuldade ainda com o 7º grau, o pessoal do curso livre, pensa em tríade. Né? Só que vamos pensar na tríade assim, a gente tem que preencher esses 4 tempos de cada compasso desse. A gente vai arpejar esses acordes, arpejar essa harmonia. Então, vou pensar assim, vou pensar em C mínima, mínima, né? Tarará, 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 tarará. E quem já estiver pensando em sétima, pensa em uma nota por tempo. Então, tarará, tarará. Então, ó, vou fazer bem devagarinho, só com tríade primeiro. Então, Ré, começa com, então, seria Ré 7, Ré maior, Fá sustenido 7, Si7 e Mi menor 7. Então, ó. Fazendo a primeira extensão. O clarinete tem várias extensões, então você pode fazer isso em outras extensões. Então não poderia fazer um passo, não precisa só fazer o Ré aqui. Vamos fazer. Né? Só não vou conseguir fazer até a terceira oitava, mas depois a gente vai fazer alguns exercícios para poder estender isso. E depois vamos tentar fazer isso com cada um com a nota, né? O arpejo com sétima. Né? Assim, continuando a arpejar essa harmonia. Pessoal, peguem esse tema, eu vou disponibilizar lá direitinho para vocês. Eu vou mandar, se eu não conseguir mandar, eu tenho que passar do iPad, mandar por e-mail para o celular e disponibilizar no grupo. Se eu ver que está demorando muito, eu tiro umas fotos do próprio celular, como já fiz algumas vezes, e disponibilizo. Infelizmente, minhas ferramentas, eu estou bem precário de ferramentas ultimamente tecnológicas para fazer tudo isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal lá, Cultura de Demo Online, ativem o sininho para vocês poderem receber. Assistam os vídeos, deem um like, não adianta só dar um like e não assistir. Então assistam, a gente precisa de quanto mais vocês assistirem, a gente tem noção de que vocês
estão participando. Se você assistiu, dá um like. Então, espero que se a gente tiver, por exemplo, 100 views, que tenham 100 likes lá, né? Porque eu acredito que cada um vai lá dar um likezinho. Se 100 pessoas assistiram, eu sei que tem alunos que vão assistir 2, 3 vezes para poder voltar mais uma vez para repetir, né? E não tem como dar 2 likes, tá? Mas por favor, assistam até o final, deem um like. E qualquer dúvida, mande para mim esses arpejos no WhatsApp, mande os temas, toquem os temas e mande lá também, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem.